Amados, cada novo amanhecer é um presente da graça de Deus. Ao abrir os olhos pela manhã, recebemos mais uma oportunidade de experimentar o seu amor e caminhar sob a sua direção. No entanto, muitas vezes, somos tentados a iniciar o dia mergulhados em preocupações, tarefas ou distrações que logo roubam a nossa paz. Mas a palavra nos convida a um caminho diferente. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Colocar Deus em primeiro lugar, logo no início do dia, não é apenas um ato de devoção, mas um princípio espiritual que alinha todo o restante da nossa jornada. Quando oferecemos ao Senhor os nossos primeiros minutos, estamos declarando com fé que Ele é a nossa prioridade, a nossa fonte de força e a nossa verdadeira esperança. Respire fundo neste momento, reconheça a bondade de Deus e agradeça pelo dom da vida. Entregue o seu coração ao Pai e peça que Ele seja a primeira voz a falar com você hoje. Ao começar o seu dia em sua presença, você descobrirá que cada decisão, cada passo e cada desafio se torna mais leve, porque está sustentado pela mão daquele que nunca falha. Quando aprendemos a começar o dia com Deus, o próximo passo natural é entregar a Ele os pesos que carregamos. Todos nós enfrentamos ansiedades, preocupações com o futuro, dores do passado ou até mesmo medos que insistem em roubar a nossa paz. Mas o Senhor não nos chamou para viver sobrecarregados. A sua palavra nos encoraja claramente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Entregar os fardos não significa negar as dificuldades, mas reconhecer que não precisamos enfrentá-las sozinhos. É um ato de fé e confiança. Nós colocamos nossas cargas nas mãos daquele que sustenta o universo. Ao orarmos, abrimos espaço para que a paz de Cristo substitua a ansiedade e para que a esperança renasça dentro de nós. Então, nesta manhã, apresente ao Senhor tudo o que tem pesado em sua alma. Fale com Ele como com um pai amoroso e confie que ao entregar seus medos e preocupações, Ele lhe dará descanso e renovará suas forças para viver o dia com coragem e esperança. Depois de entregar nossos fardos ao Senhor em oração, é hora de dar um passo ainda mais profundo, declarar nossa fé e viver a verdade de que em Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo afirma com convicção: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Isso significa que as circunstâncias não têm o poder de nos derrotar quando estamos firmados em Jesus. Declarar a fé é mais do que palavras. É escolher acreditar que a palavra de Deus tem a última palavra sobre a nossa vida. O inimigo pode lançar dúvidas, medos e mentiras, mas nós respondemos com a verdade eterna. Somos filhos de Deus redimidos pelo sangue de Cristo e chamados para viver em vitória.
Quando você acordar e olhar para o espelho, não veja apenas as suas falhas ou limitações. Veja alguém revestido da graça, fortalecido pelo Espírito Santo e sustentado pelas promessas de Deus. Levante a sua voz e proclame: hoje eu caminho em vitória. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Essa confissão não apenas fortalece sua fé, mas abre caminho para experimentar o poder transformador de Deus em cada área da sua vida. Se em Cristo já somos mais que vencedores, então podemos caminhar cada dia com confiança de que Ele nos guiará e proverá tudo o que precisamos. O Senhor não é apenas nosso Salvador. Ele também é nosso pastor, que cuida de cada detalhe da nossa vida. A Escritura declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Confiar na direção de Deus é abrir mão do controle e reconhecer que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Muitas vezes queremos ter todas as respostas, mas o Senhor nos chama a dar um passo de fé, acreditando que Ele abrirá portas certas e fechará aquelas que não nos levam ao seu propósito. Além de nos guiar, Ele promete prover. Paulo nos lembra: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essa é a certeza de que nada nos faltará, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Assim, ao entregar seu caminho ao Senhor, hoje confie que Ele vai conduzir cada passo. Peça a Ele sabedoria em suas decisões e creia que toda necessidade, espiritual, emocional ou material, será suprida segundo a sua perfeita vontade. Seguir a direção de Deus não significa que estaremos isentos de dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes enfrentaremos desafios que testam nossa fé e esgotam nossas forças. Mas a promessa do Senhor é clara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. A verdadeira força não vem da nossa capacidade, mas da presença de Deus em nós. Quando o medo tenta nos paralisar, ou a ansiedade invade o coração, podemos renovar nossa mente com a palavra. Paulo nos lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso significa que, ao meditar nas promessas de Deus, nossos pensamentos são alinhados com a verdade e não com as mentiras do inimigo. Hoje, diante das lutas que você enfrenta, lembre-se: você não está sozinho. A cada batalha, o Senhor lhe dá coragem para permanecer firme e força para seguir em frente. Deixe que Ele renove sua mente, substituindo a dúvida pela fé, a tristeza pela alegria e a incerteza pela esperança. Em Cristo, você pode levantar a cabeça e continuar, porque a vitória já foi conquistada. Quando somos fortalecidos pelo Senhor e renovados em nossa mente, não podemos guardar essa bênção apenas para nós. O chamado de Deus é que sejamos intercessores, levantando orações, não só pela nossa vida, mas também pela nossa família, comunidade e nação. A palavra nos assegura: se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A intercessão é uma ponte entre o céu e a terra. Quando clamamos, o Senhor responde trazendo cura, onde há dor, paz, onde há guerra e esperança, onde há desespero. É por meio da oração perseverante que o fogo do avivamento começa a se espalhar. Primeiro em nossos corações, depois em nossas casas, igrejas e cidades. Não subestime o poder de uma oração sincera. Talvez você ache que sua voz é pequena, mas diante de Deus, cada clamor é precioso. Hoje coloque diante do Senhor as necessidades do mundo, famílias quebradas, jovens sem direção, líderes em busca de sabedoria, nações mergulhadas em conflitos. Ore para que o reino de Deus avance e creia que o Espírito Santo pode acender uma chama de avivamento que mudará gerações. A obra de Deus em nós não termina apenas na nossa própria vida. Ela se estende às gerações futuras. Quando escolhemos honrar ao Senhor, estamos abrindo caminho para que nossos filhos e netos herdem uma nova história marcada pela fé e não pelo peso das maldições do passado. Josué declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa escolha firme trouxe direção não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. O Senhor também nos promete trocar as cinzas da dor por beleza, o luto por alegria e o espírito angustiado por vestes de louvor. Isaías 61:3. Isso significa que ele é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido, em curar feridas que pareciam incuráveis e em transformar famílias que estavam quebradas em testemunhos vivos da sua graça. Talvez você esteja carregando marcas de rejeição, pobreza, violência ou divisão familiar. Saiba que em Cristo esses ciclos podem ser quebrados. Hoje, você pode declarar um novo começo sobre a sua casa. A bênção de Deus não tem prazo de validade. Ela alcança gerações. Quando você se posiciona em fé, o Senhor não só cura o seu coração, mas escreve uma nova história para todos os que virão depois de você. Depois de experimentar a bênção geracional e a restauração do Senhor, somos chamados a caminhar diariamente na proteção e na liberdade que só Cristo pode oferecer. A palavra nos lembra: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54:17. Isso significa que mesmo em meio às batalhas, temos a garantia da vitória, porque o Senhor é nosso escudo e defesa. Além da proteção, Cristo nos chama para a verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8:36. Em Jesus, toda cadeia é quebrada. Vícios, medos, culpas e condenações não têm mais poder sobre nós. Ele não apenas nos guarda do mal, mas nos conduz a uma vida plena, abundante em esperança. Talvez você tenha sonhado com algo que parece ter morrido, ou desistido de projetos por causa das lutas. Hoje, receba uma nova esperança. O Deus de novos começos pode ressuscitar aquilo que parecia perdido.
Caminhe confiante, porque Ele vai adiante de você, endireitando os caminhos tortuosos e abrindo portas que ninguém pode fechar. Em Cristo, você está protegido, livre e cheio de uma esperança que nunca se apaga. Queridos, antes de encerrarmos este tempo de oração e reflexão, quero convidar você a dar um passo de fé junto conosco. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido na presença de Deus. Deixe o seu comentário abaixo, contando o que o Senhor ministrou à sua vida hoje, pois seu testemunho pode edificar muitas outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo palavras de fé, esperança e oração que vão renovar o seu espírito dia após dia. Juntos, formamos uma comunidade de fé que ora, crê e caminha em vitória. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo encontro.